Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos reunidos novamente em nome de Jesus, na Fundação Espírita Maria de Nazaré. Todas as sextas-feiras nós nos reunimos às 19h30 para a nossa palestra doutrinária, onde um irmão de boa vontade vem nos falar sobre temas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa doutrina espírita, doutrina esclarecedora e consoladora. Mesmo distantes fisicamente, devido à pandemia, ao isolamento social, estamos unidos pelos laços da fraternidade, a fraternidade universal vinda de Deus, Pai de todos nós. Então, unidos por esses laços de amor e do desejo de crescer, de evoluir, de progredir, estamos aqui hoje, mais uma noite, e trazemos diretamente da Parnaíba a nossa irmã Dora Rodrigues. Ela fala de lá e nos traz o tema A Transição Evolutiva da Humanidade Terrestre. A Dora é trabalhadora do Centro Espírita Semente Cristã, em Parnaíba. Então, ela nos traz hoje seus esclarecimentos e a brisa suave dos mares da Parnaíba. Então, para iniciarmos a noite de hoje, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O título da mensagem é Seguindo em Frente. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Possivelmente, faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se à outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Então, com essa mensagem de esperança, vamos fazer nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Neste momento em que o céu se cobre de estrelas e a lua ilumina a nossa terra, nos trazendo eflúvios de paz, de serenidade e de consolo. Deus, Pai de amor e de bondade, soberanamente justo e bom, que faz nascer o sol
para os justos e para os injustos. De almas ajoelhadas, te agradecemos por mais esta noite, em que somos agraciados pelas luzes que caem das mais altas esferas sobre nós. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos aos mentores espirituais desta casa Fé Maria, para que possa nos proteger, nos orientar, intuir e instruir a nossa irmã palestrante, que fará uso da palavra na noite de hoje. Que possamos, Jesus, abrir nossas mentes, nossos corações, para recebermos a bênção do ensinamento, que nos provoca as mudanças necessárias para o nosso crescimento. Rogamos nesse instante a Maria de Nazaré, Senhora desta casa, que esteja conosco neste momento e por todo sempre. Assim nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Então, com esta prece, nós damos as boas-vindas à nossa irmã Dora Rodrigues, e que agora vai nos falar sobre a transição evolutiva da humanidade terrestre. Boa noite, querida. Boa noite aos amigos que nesse momento estão conosco através do Facebook, os trabalhadores da Casa Fé Maria, a quem agradecemos o convite, a oportunidade do trabalho, pois, como nos diz Emmanuel, na companhia do trabalho nós sempre estamos bem. Então, muito grato pelo convite, é um prazer participar desse momento em que nós estamos nesse trabalho através das redes sociais, levando adiante a nossa programação, o trabalho das casas espíritas. E hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a transição evolutiva da humanidade, porque o momento é propício. Nós estamos vivenciando aí algumas situações em que existem muitos questionamentos, existem muitas perguntas, e a doutrina ela é sempre convidada a responder, a falar alguma coisa sobre esse tema. Então, nós vamos conversar, deixando já inicialmente o convite a que quem tem interesse em se aprofundar nessas questões, buscar no livro da Gênese, que é a quinta obra da codificação espírita, que foi lançada no ano de 1868. Então, há 152 anos, nós temos informações precisas do mundo espiritual com relação a essa transição que a humanidade terrestre está vivenciando e que, com certeza, vai nos esclarecer sobre muitas das situações que estamos vivenciando. E nesse capítulo 18, que nós vamos buscar algumas pinceladas das informações dos Espíritos, não vamos nos aprofundar, vamos convidar que as pessoas conheçam a obra, aqueles que não conhecem, porque, infelizmente, é uma obra pouco lida, até mesmo alguns trabalhadores não conhecem essa obra, né? Nesse capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, nós temos ali dois itens bem interessantes, Sinais dos Tempos e a Geração Nova, que são informações trazidas pelos Espíritos, aonde nesse capítulo, precisamente, o Espírito Arago nos diz que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Ou seja, uma reforma no sentido de melhorar o planeta. Então, são chegados os tempos. Não temos mais como protelar, como adiar esse momento. O tempo já chegou. E o tempo é marcado por Deus, para que essas grandes transformações aconteçam na humanidade. E nos diz Arago que não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, nós estamos vendo aí um movimento que envolve todo o planeta, que está fazendo com que reflitamos sobre algumas situações de vida, aonde
o ser humano está sendo chamado a uma reflexão, está sendo chamado a buscar na sua vivência, nas suas relações, a melhoria para si, para a humanidade como um todo. Mas antes que a gente adentre essas questões da Gênese, eu queria aqui conversar sobre uma passagem de Lucas, no capítulo 3, versículo 6, aonde tem uma parábola de Jesus belíssima e que também tem muito a ver com esse momento. Essa parábola diz que certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. Por isso, recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que ela está indo ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. E aí o Senhor diz: se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Refletindo sobre essa parábola, porque é isso que nós precisamos fazer quando lemos o Evangelho, quando lemos a codificação, refletir sobre esses ensinamentos, eu fiquei pensando, que homem é esse que fala a parábola? Né? E é claro que nós aqui somos unânimes no pensamento e reconhecer que esse homem a quem Jesus se refere é Deus. Esse homem que vem buscar na figueira frutos. E que figueira é essa que ele vem buscar frutos? E que plantação de videiras é essa também? Porque a parábola diz que um homem tinha uma figueira em meio a uma videira. Então, que figueira é essa e que videira é essa? E aí a gente começa a pensar que essa figueira pode estar simbolizada como sendo o nosso planeta Terra. E que essa plantação de videiras podemos pensar como sendo o universo com suas inúmeras moradas. E esse vinicultor que cuida dessa videira, quem seria? Claro que quando nós pensamos que o dono da videira é Deus, que ele vem procurar frutos no planeta, né, nessa figueira que é o planeta Terra, e que não encontrou, e que ali tem um vinicultor que cuidava daquela videira, nós só podemos entender que esse vinicultor, no caso, seria Jesus. Mas e que frutos são esses que esse Senhor vai buscar nessa videira, nessa figueira? Então, sendo o vinicultor Jesus, que esteve conosco há mais de 2000 anos, deixou o seu evangelho de amor, com todos os ensinamentos que lá se encontram, disse claramente que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por ele. Nos deu as lições do amor ao próximo, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão e das ofensas. Então, nós começamos a entender que esse dono da vinha veio em busca desses frutos. Veio à Terra para fazer um levantamento de como estava essa humanidade e saber se já poderia colher alguns desses frutos. Diz a parábola que já é o terceiro ano que ele vem buscar esses frutos e não encontra. E aí a gente pensa num terceiro milênio, né? Nós estamos vivenciando o terceiro milênio, então 2000 anos depois que Jesus veio, Deus não encontrou na terra esses frutos deixados pelo Evangelho de Jesus. E já é o terceiro milênio. E ele vem e ainda não tem frutos. Então, ele autoriza o vinicultor, que é Jesus, cortar a figueira. Não tem frutos. Corta a figueira. E aí diz a parábola que o vinicultor pediu mais um ano. Ou seja, Jesus pediu mais um ano, mais um milênio, onde cuidaria dela, do nosso planeta Terra, cavando ao seu redor e adubando. Ao que o dono da vinha informou: se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Essa é a interpretação que eu fiz dessa parábola. E aí o que acontece? Jesus, o vinicultor, começou a trabalhar.
a trabalhar nesse terceiro milênio. Muito mais do que já trabalhou, porque 2000 anos ele esperou por nós. E agora ele tinha uma proposta de cortar a figueira. Mas ele queria tentar mais um pouco. Então ele começa o trabalho, e aí nós começamos a ver os resultados desse trabalho no nosso planeta sendo sacudido pelas inúmeras catástrofes, pelas situações que estão aí trazendo dor, trazendo sofrimento, pelos maremotos, pelos terremotos, por tantas situações que estão acontecendo, tsunamis, tantas outras coisas. E esse vinicultor, na verdade, está cavando o solo da alma humana. Ele está adubando, ou seja, ele está despertando para as verdades espirituais. O adubo que está sendo colocado é a dor, porque, infelizmente, é a única linguagem que nós entendemos. Então, Deus está permitindo que o nosso planeta seja sacudido, que as dores nos alcancem, como sendo o único adubo capaz de fazer germinar uma planta que dê frutos para Deus, para que ele possa, ao aqui chegar, ter realmente essa figueira carregada desses frutos que Jesus nos trouxe há 2000 anos. E essas dores são apelos ao Espírito para cuidar o quanto antes da sua renovação moral. Porque enquanto a dor não chega, enquanto a dor não nos visita, nós não nos preocupamos. Está tudo muito bem. Não tem nada para se preocupar. Basta que chegue a dor, a dificuldade, o problema, e nós começamos a nos incomodar. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Então, é o que está acontecendo no nosso planeta. Nosso planeta adentrou essa atmosfera de reflexão. Nós fomos dormir tranquilos e acordamos assustados com tudo que estava acontecendo. Mas não era acontecendo conosco, era no mundo inteiro. Muitas vezes não tinha nem chegado até nós, a gente sabia das notícias por lá, mas sabendo que chegaria até nós a qualquer momento. Então, tudo isso surgiu de uma hora para outra, e o homem não consegue entender, a ciência não consegue explicar o que é que está acontecendo. Uma ação que desacelerou o planeta, que fez com que começássemos a refletir sobre a vida, de repente desencadeou-se uma ação assim geral nos nossos meios de comunicação, né? Hoje nós estamos voltados para o Evangelho, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus por esse planeta, pelos nossos irmãos em humanidade, nós estamos preocupados, temerosos que a dor bata à nossa porta, porque nós estamos vendo tantos desencarnes, tantas dificuldades, tantas dores, e tudo isso é fruto desse processo que nós estamos vivendo. Então, lá na Gênese, nesse livro, nesse capítulo que eu citei, os Espíritos nos dizem que por ser um momento especial, veja bem, um momento especial, marcado por conflitos e calamidades, a dor terá efeito impactante, mas com a capacidade de despertar valores sublimes no homem, que mais esclarecido, ainda que sofrido, não se conformará com o sofrimento e com o estado das coisas reinantes, desenvolvendo então ações positivas e libertadoras. Então, nós estamos vivendo esse momento, que é marcado por todos esses conflitos que nós já vimos de outros países, de outras situações que a gente vem acompanhando, e agora as calamidades que estão chegando próximas de nós, que estão no nosso planeta, com essa condição de ter um efeito impactante, porque não é brincadeira a dor que nós estamos vendo a cada momento quando nós abrimos as redes sociais, e lá está o registro do desencarne de um amigo, de um parente, de uma pessoa querida, de uma pessoa conhecida. Embora a gente saiba que nisso se cumpre a justiça de Deus, não tem nada errado com isso, no retorno dos nossos irmãos ao mundo espiritual, mas traz um efeito impactante para todos nós. E com isso, o que é que acontece? Nós começamos a despertar esses valores sublimes. A gente começa a pensar na vida, a gente começa a pensar na morte.
a gente começa a agradecer a Deus pela vida que tem, a gente começa a pedir a Deus amparo, proteção, nós começamos a nos ligar a Deus, e também, mesmo em meio a todo esse sofrimento, nós não nos conformamos com o sofrimento, como nos diz a Gênesis. Nós vamos em busca de elementos que possam nos auxiliar. Nós estamos vendo aí a ciência correndo atrás de vacinas, de medicações, de tantas outras situações. Então, de repente, essa dor, esse sofrimento nos convocou à pesquisa, ao trabalho. Nós precisamos encontrar meios de resolver essa situação. Deus está no comando, claro, mas ele nos permite buscar esses mecanismos. E nos diz a Gênesis também que durante esse período de transição, a misericórdia divina permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos, intelectual e moralmente, em todas as regiões da Terra. Então, esses espíritos já reencarnaram, muito antes que tudo isso acontecesse, já estão entre nós, preparados, capacitados, com a finalidade de amparar a humanidade em suas provas e expiações, orientando-a na busca de soluções pacíficas para superar as dificuldades. Deus é tão maravilhoso que, em meio a essas dores, a esses sofrimentos que nós estamos vivenciando, ele nos envia o auxílio. Não falta a sua proteção divina. Nós estamos sempre, sempre amparados por Deus. Diz a Gênese também que, considerando que a transição é época de grande desenvolvimento científico e tecnológico, os valores morais nem sempre são devidamente priorizados. Nós nunca vivenciamos um estado de tantos conhecimentos científico e tecnológico. Nunca na vida nós alcançamos um patamar tão elevado. Basta que eu cite aqui 2 elementos extremamente importantes e que todos nós fazemos uso, que é a internet e o celular. Sem esses recursos, como é que a gente estaria vivenciando essa pandemia? Como é que a gente ia vivenciar tudo isso? Porque nós ficamos isolados das nossas famílias, e graças à internet, graças ao celular, nós estamos em contato com todo mundo ao mesmo tempo. Nós estamos tendo entretenimento, nós estamos tendo estudo, nós estamos tendo condições de realizar o nosso trabalho. Tudo isso graças a esse amparo divino. Mas o que acontece também? Tanta tecnologia no campo da saúde, em todos os aspectos que a gente buscar. Mas e a moralidade do ser humano, como é que está? Como é que está a condição moral? Veja bem, o que nós temos na atualidade é uma sociedade intelectualizada, mas viciosa. A ausência de ética, não vamos entrar nesse campo, mas a gente sabe que os escândalos, as corrupções, desde aquela mínima que a gente acha que não é corrupção, até aquelas grandes que trazem prejuízo à saúde, trazem prejuízo à educação, à economia e tudo mais, se faz presente. O ser humano vicioso demais. Ontem mesmo eu li uma matéria interessante que fala da juventude que, em meio a essa pandemia, está realizando festas Covid nos Estados Unidos, que eu espero não chegue no nosso país. Esses jovens estão se reunindo e convidando pessoas que estão doentes para participar dessas festas. E aí, o que eles fazem? Em meio àquela condição de virem a adoecer, cada um coloca um valor lá no cofrezinho, e o primeiro que contrair a Covid leva o cofre de dinheiro. Então, veja que sociedade é essa que a gente está vivenciando. Esse vício de, mesmo na dor, no sofrimento, nas perdas, ainda está brincando para ter um dinheiro a mais, para ter uma situação a mais, sem se preocupar que todas aquelas pessoas ali reunidas vão sair proliferando aquela doença, aquele problema, aquela situação. Então, infelizmente, esse é o estado da nossa sociedade de hoje. Tanto conhecimento, tanta intelectualidade, mas a moralidade lá embaixo. Uma sociedade egoísta,
incapaz de se colocar no lugar do outro. Porque, primeiro, o meu bem-estar. Em primeiro lugar, eu. E aí, o que acontece? Vem uma pandemia dessas. E aí nos igualamos. A falta de hospital é para todo mundo. É claro que alguns, dependendo da sua condição financeira, pode também conseguir um atendimento melhor. Mas, no geral, nós nos igualamos. Porque está morrendo rico, está morrendo pobre. Está morrendo milionário, está morrendo miserável. Então, essa condição de egoísmo que a gente tinha, de eu não estou nem aí se os povos de tal lugar ou de tal região estão morrendo, começou a nos tocar, porque agora o problema que ocorre lá pode ocorrer aqui. O que está acontecendo lá pode chegar aqui. Então, nós começamos a nos preocupar em muitas vezes nos isolar, ter cuidado com a nossa saúde para não prejudicar o nosso semelhante, não só para não contrair o vírus, mas também não trazer para aquele que está em casa, o idoso, a criança e tudo mais. Então, isso são exercícios que nós estamos fazendo. Mas ainda somos uma sociedade muito egoísta. Se a gente tiver que brigar para ser atendido em primeiro lugar, a coisa fica complicada. A gente até mata se for preciso. Por conta desse egoísmo que ainda prevalece na nossa sociedade. E é uma sociedade materialista. Demais, demais, demais. Somos muito materialistas. E somos incentivados a ser gananciosos e a gastar o dinheiro que não temos. Quantos de nós que olhamos o objeto do outro e pensamos assim, não posso, mas eu vou dar um jeito. E aí a gente parcela em meses e meses no cartão, a gente dá um jeito, a gente se pendura, a gente faz qualquer coisa, contanto que a gente ostente aquela mesma coisa que aquela pessoa traz. Quantas filas, mesmo em meio a tudo isso, a toda essa pandemia, a gente fica acompanhando aí nos meios sociais, voltam, liberam um comércio em uma região, em um país, e as filas enormes para se adquirir marcas famosas. Então, o materialismo ainda está muito forte na nossa sociedade. Isso aqui a gente está tratando de exemplos, não estamos aprofundando aqui as questões do materialismo, porque nós sabemos, e se a gente for falar sobre ela, a gente essa semana não conclui de jeito nenhum. Mas, assim, muito conhecimento e pouca moralidade. Essa é a nossa condição enquanto moradores do planeta Terra. Então, nós estamos sendo desafiados, nesse período de transição, nos diz a Gênese, a mudar a nossa postura de vida. E a espiritualidade, nessa obra, indica 3 pontos essenciais. Veja bem, 3 pontos. Ela não dá uma lista de milhares de coisas, não. 3 pontos. Processos educativos, combate ao egoísmo e necessidade do crescimento moral. Não é simples para a gente cumprir? A gente cumprindo esses 3 aqui, rapidinho, o planeta evolui, passa para um mundo de regeneração. Mas por que processos educativos? Vamos começar aqui pelos processos educativos. Os conflitos presentes na era de transição, nos diz a Gênese, atingirão de frente a organização familiar e a educação dos filhos. Então, veja bem, a família, que é a célula experimental que prepara o indivíduo para essa convivência no organismo universal, ela é o foco de atração desses conflitos. Atingir a família, a organização familiar e a educação dos filhos. E para isso nós precisamos estar atentos, porque multidões de espíritos estão reencarnando, trazendo compromisso com o planeta e com tarefas específicas em favor da amanhã. Por isso que a família está sendo alvo, para que esse plano não dê certo, para que não funcione, para que os jovens, as crianças, não tenham esse amparo da família, não sejam conduzidos devidamente e não cumpram as tarefas que trazem em favor do amanhã. Então, prepará-los para o desempenho das responsabilidades firmadas na espiritualidade é tarefa primordial dos genitores.
Será que nós temos consciência disso? Que nós temos uma responsabilidade muito grande com esse processo que a Terra está vivenciando, a partir desses espíritos que nós estamos recebendo nos nossos lares, espíritos que nós precisamos educar, que nós temos responsabilidade de prepará-los para que eles venham a transformar esse planeta no futuro? Então, nos diz Kardec que os processos educativos desenvolvidos dentro ou fora do lar não devem se resumir a uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Qual é a educação que a gente conhece hoje no nosso planeta, se não essa da instrução? A melhor escola, os melhores cursos, e para isso a gente matricula o filho na melhor escola, no curso de inglês, no curso disso, no curso daquilo, porque ele tem que ser alguém competitivo. Ele tem que ser alguém extremamente inteligente, porque o mercado exige, e porque senão ele não vai se dar bem na vida. Mas qual é a preocupação que nós estamos tendo com a nossa questão moral? Com a questão moral dos nossos filhos. E aí a gente vê o quê? Essa juventude em situação de calamidade, o número de suicídio aumentando para o público jovem, as mutilações, as drogas, as viciações, o jovem perdido, porque ele não sabe se tem pai, se tem mãe, tem lá nome de pai e de mãe, mas esses pais não estão em casa, não acompanham os filhos, não. E essa situação está fazendo com que esses jovens, muitas vezes, deixem de cumprir a tarefa que trouxeram para realizar nesse momento aqui no planeta Terra. Então, a educação que os espíritos nos convidam a realizar em favor do nosso lar e dos nossos filhos é a que tende a fazer homens de bem. Claro que a instrução é importante, mas se não fizermos homens de bem, nós vamos ter aquela situação que nós estamos vendo aí. Criaturas altamente intelectualizadas usando o intelecto para fazer o mal à sociedade, a si mesmo. Então, uma das propostas mais urgentes e que o Evangelho, a doutrina espírita já nos ensina, nos convida, é a prática do Evangelho no lar. Faz-se urgente o retorno de Jesus à família, nos diz Joana de Ângeles. Quando Jesus se adentra no lar, a família se reconstrói e os seus membros descobrem os objetivos da consanguinidade, estabelecendo metas de dignificação que são alcançadas a pouco e pouco. Então, é através dessa prática do Evangelho no lar que nós vamos ter aqueles momentos de conversa, de esclarecimento, de entendimento, onde a gente vai compreendendo a importância de estarmos ali todos juntos, porque reencarnamos naquele nicho, quais são os compromissos que nós trazemos, o que podemos realizar de bem e de melhor para nós e para todos, para a sociedade em geral. Então, os Espíritos nos dizem, na Gênese, eu continuo citando a Gênese e espero que muita gente, ao terminar essa palestra, corra e vá procurar a Gênese. E leia, porque é o mínimo do que eu estou falando aqui, do que traz em relação a essa transição. Os cuidados mais intensos deverão ser estabelecidos no lar e na escola, a fim de que as provações e desafios não desestruturem a família nem a mente dos futuros líderes da sociedade. Então, o período infantil, sobretudo, deverá merecer especial dedicação dos pais e educadores. E eu pergunto, o que foi que aconteceu nesses últimos 3 meses? O que aconteceu com a família? Como que uma imposição divina, a família teve que correr para casa. Pai, mãe e filhos teve que se unir. Embora a gente saiba que no princípio deu muito foi desunião, muitas brigas, porque não se suportavam, não tinham costume de conviverem juntos. Então, de repente, começou aquelas questões entre famílias, discussões, intrigas. Mas depois, com o tempo, as coisas foram se aquietando. E eu acredito que hoje nós já estamos mais amigos dos nossos familiares. Já estamos mais em harmonia com eles. E aí nós vimos também as escolas
que tiveram que fechar as suas portas, buscando meios de alcançar os alunos, buscando meios de levar o conhecimento, e agora não mais naquela proposta de antes, de encher o aluno de conteúdo disso, daquilo, porque não tem como. Então, a lei divina está nos ensinando. Foi necessário tudo isso acontecer. Então, nos dizem os espíritos que também o combate ao egoísmo vai ser necessário. O processo educativo é importante, mas nós vamos ter que combater o egoísmo. Nós vamos ter que combater essa praga, como nos diz no Evangelho, o egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade. E aí os espíritos da codificação nos dizem que o egoísmo é mais difícil de extirpar porque resulta da influência da matéria. Veja bem, o egoísmo nasceu conosco, é um sentimento natural. O nosso instinto de conservação exigia que assim fosse, que eu cuidasse de mim, que eu buscasse para mim, senão eu não sobrevivia. Só que o tempo passa, a evolução se dá, mas o que acontece? O egoísmo continua sendo fortalecido pelas leis, pela organização social, pela educação, que tudo exige que tudo seja para mim em primeiro lugar. Então, veja bem, se eu estou concorrendo em um concurso, eu quero estar no primeiro lugar. Não me interessa se tem 20, 30 mais necessitado do que eu, não me interessa isso aí, de maneira nenhuma. As leis, elas também concorrem para isso, para que eu priorize a mim. A educação também. Então, existe aí um componente que dificulta para nós essa questão de nos liberarmos do egoísmo, porque nós somos conduzidos em sociedade por esses mecanismos aqui. Então, é um mal que se espalha por todo mundo, nos diz a Gênese, e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Mas diz também os nossos irmãos que é preciso combater o egoísmo como se combate uma moléstia epidêmica. Nós estamos vendo aí como é que nós estamos trabalhando com essa epidemia, né? Buscando todos os recursos possíveis. Nós temos que encontrar meio de acabar com ela. Nós temos que saber a origem dela, de onde ela vem, onde atacar, como exterminar isso. Por enquanto a gente está buscando vacina, por enquanto a gente está buscando meios de evitar essa contaminação, mas a gente está trabalhando. E creio que só vamos sossegar quando a gente descobrir e exterminar essa epidemia. Então, os espíritos nos dizem que dessa forma a gente devia proceder com o egoísmo. Porque é um mal tão terrível que se a gente tivesse noção dos prejuízos que ele traz à nossa sociedade, a gente ia em busca de todos os mecanismos para exterminá-lo. No Livro dos Espíritos, na questão 916, Kardec pergunta: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, Kardec, observando o andar da humanidade, disse: como é que vai se eliminar uma causa dessa sem destruir o efeito, né? Porque está crescendo a cada dia. E aí os espíritos respondem: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, veja bem, era preciso que o egoísmo produzisse muito mal. E nós estamos agora trabalhando nessa condição, nessa necessidade de extirpar o egoísmo sem saber. Lutando para salvar a vida do outro, buscando auxílio para o outro, orando pelo outro. Isso são formas que nós estamos, sem saber, utilizando em benefício de nós próprios e dos outros. Quando essa pandemia passar, se Deus quiser, nós estaremos menos egoístas. Nós vamos olhar para o outro com um olhar mais fraterno, mais humano, entendendo a dor do outro, porque essa dor bateu na nossa porta, nos visitou também. A necessidade do outro, porque também nós
passamos por essa necessidade. Sem se falar que quando isso tudo passar, a transformação que vai se operar nesse planeta, nós não temos noção. Uma das coisas que com certeza está acontecendo, que vai trabalhar muito essa questão do egoísmo, é essa movimentação que está se operando sutilmente de mudanças de riquezas. Nós não temos noção do que está se operando nesse campo. A gente só vai saber quando tudo voltar à normalidade, não sei se esse é o termo, não seja normalidade, quando tudo passar. Quando nós voltarmos à nossa vivência de trabalho, aqui nós vamos ver que o dinheiro mudou de mãos, que muitas pessoas fracassaram durante esse tempo, que outras cresceram, que uma nova organização social vai se estabelecer, vão acontecer muitas mudanças. E isso vai trabalhar muito essa questão do egoísmo, temos a certeza disso. E o terceiro ponto que os espíritos colocaram para nós como desafio é a necessidade de crescimento moral. Combate às imperfeições pelo desenvolvimento de virtudes. Então, nós vamos ter que desenvolver virtudes. Nós temos muitas imperfeições, mas nós precisamos desenvolver virtudes, porque, como nos diz Aristóteles, não existem virtudes inatas, todas se adquirem, desculpe, pela repetição dos atos que geram costume. Nós não nascemos cheios de virtudes, não. Nós estamos num processo de melhoria, de transformação. Então, nós vamos ter que adquirir essas virtudes pela repetição dos atos que vão gerar o costume, gerar um hábito, porque a gente sabe o quanto é difícil mudar um hábito. Então, por enquanto, o nosso hábito é muito vinculado às imperfeições, e nós vamos ter que criar hábitos de virtude. Para isso, nós vamos ter que aprender repetidamente, repetindo esses atos, até que eles se tornem um costume. Então, com certeza, a vida vai nos encaminhar para isso. Nós tivemos tempo suficiente para isso, mas não fizemos essa transformação, então a vida vai nos direcionar. Tenhamos a certeza disso. Até que a virtude se torne para nós o bom uso do livre-arbítrio, como nos diz Santo Agostinho. Então, quando nós estivermos fazendo um bom uso do nosso livre-arbítrio, escolhendo o bem em detrimento do mal, aí sim a virtude estará em nós, terá se estabelecido em nós. E nós estamos tendo um auxílio muito grande da sociedade, das religiões, no que diz respeito a esse desenvolvimento desse nosso senso moral. Porque, veja bem, se eu não atendo por amor, pelo bem, muitas vezes eu sou obrigada a atender porque a legislação assim me exige. Então, hoje, o que tem? Eu não estou nem preocupada se tem alguém que seja deficiente físico, se ele precisa de um conforto ou disso ou daquilo. Mas as leis exigem que eu respeite o espaço do deficiente, que eu respeite essa ou aquela condição, e se eu não respeitar, o que vai acontecer? Eu vou responder por isso, diante da lei. Muitas vezes, por aquela parte que a gente mais entende, pelo bolso. Vou pagar por isso. Então, eu começo a ter que respeitar até essas atitudes, é por obrigação. Mas daqui a pouco, isso vai se tornar um hábito. Eu já vou saber que aquele local está destinado a uma necessidade, que aquela situação eu devo agir dessa ou daquela forma. Com isso, eu vou desenvolvendo esse senso moral. A religião também está nos conduzindo. Na doutrina espírita, nos ensinamentos que a doutrina nos traz, hoje nós sabemos que existe uma lei de ação e de reação. Que tudo que eu faço ao outro, eu vou receber de volta. Então, isso está fazendo com que eu desenvolva o meu senso moral e com que eu pense
na hora de agir e faça uma escolha melhor. Opte pelo bem ao invés do mal. Mas aí, a gente pergunta, como muitos perguntam, quanto tempo é que vai durar essa transição? Isso vai durar quanto tempo? Quando é que tudo isso vai acabar? Não tem resposta para isso. Dizem os espíritos que depende do livre-arbítrio individual e coletivo, que pode ter duração de décadas ou de séculos. Então, veja bem, depende de nós. Está doendo? É muita dor? Vamos acabar com isso. Nosso livre-arbítrio. Se cada um de nós passar a fazer boas escolhas, o que vai acontecer? O coletivo vai estar também realizando boas escolhas. Então, de repente, em décadas, tudo isso possa acabar e a gente já possa entrar nesse mundo regenerador, começar a botar os pés nele. Agora, se nós demoramos, se não estamos nem aí para essa conquista, com certeza isso vai durar séculos. Mas uma coisa é certa e nos diz a Gênese: a transição está marcada por provações e por processos expiatórios, também denominados de purificadores. Então, nós estaremos, sim, vivenciando dores, porque a nossa condição é a nossa necessidade. Por isso, pressemos, para a gente passar por esse período o mais rápido possível, para a gente não se demorar séculos, quando a gente pode demorar décadas nessa dor e nesse sofrimento. O Dr. Bezerra de Menezes, no ano de 1982, psicografando a obra Filosofia Espírita, volume 1, de Miramês, ele diz o seguinte: aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade como que um vestibular, no sentido de passar para outro curso, onde poder-se-á aprender com mais profundidade o que é a benevolência e o amor de uns para com os outros. Então, em 82, ele alertava: as provas redentoras e coletivas da humanidade estão se aproximando. E é como se fosse um vestibular. O que é um vestibular nas nossas vidas? A oportunidade de estudo, de aprendizado, para a gente fazer a provinha lá e passar. Então, ele diz que é como se fosse uma oportunidade no sentido de passar para outro curso. Um aprendizado que a gente vai realizar para passar para um mundo regenerador. E lá nós vamos, nesse aprendizado, aprender com mais profundidade a benevolência e o amor de uns para com os outros. Então, é extremamente necessário. E para isso, nós precisamos fortificar o espírito durante os desafios da transição, nos diz a Gênese, não adiando o aprendizado, nem fugindo dos testemunhos edificadores, que são característicos do período. Porque na regeneração, não será suficiente ser servidor da seara do Cristo, mas bom servidor. Então, nós precisamos fortificar nosso espírito pela fé, pela certeza do amor de Deus presente em nossas vidas, pela necessidade de transformação. Não vamos adiar esse aprendizado. Vamos em busca dele, vamos trabalhar, porque os testemunhos estarão aí se apresentando para nós, e nós precisamos vencê-los, a todos eles. Porque o planeta de regeneração está chegando. Embora demore décadas ou séculos, ele virá. Mas não vai bastar ser só servidor da seara do Cristo, como diz o Evangelho, como diz a Gênese. É preciso ser bom servidor. Então, para nós que estamos à frente do trabalho, para nós que estamos à frente das atividades, não basta só dizer, eu sou presidente do centro, eu faço palestra, eu vou do centro, não basta, não. Nós precisamos ser bons servidores. E o bom servidor não é aquele que está na casa espírita todo dia só, não. O bom servidor é aquele que exemplifica a sua vivência no lar, no trabalho, na sociedade, onde quer que ele esteja. Porque aí ele está dando provas do aprendizado que tirou das lições que o Cristo nos deixou. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Espírito de Verdade falando sobre os obreiros do Senhor.
isso diretamente a nós, trabalhadores espíritas. E o que ele diz? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, aqui o Espírito de Verdade chama a atenção para nós, trabalhadores da seara do Cristo. Vamos ficar atentos às nossas posturas. Como é que nós estamos transitando no nosso movimento espírita, nas nossas casas? Nós estamos unindo os nossos esforços? Ou nós estamos naquela situação de discórdia, causando dificuldades, prejudicando a obra do Mestre Jesus? E aí, continuando a mensagem, diz: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, Deus já marcou com o dedo. Não adianta eu querer avançar, assambarcar os postos da doutrina para me destacar por relação de poder ou por qualquer situação, porque esses aí o devotamento é aparente. E Deus sabe disso. Então, não adianta de maneira nenhuma. Ele já marcou com o dedo os servidores fiéis. Aqueles que se dedicam por caridade, por amor do próximo, por amor à obra. E sim, são a esses servidores que serão confiados os postos mais difíceis da grande obra da regeneração do Espiritismo. Quer dizer, esses servidores retornarão para retomar a obra lá na frente, nesses momentos em que o planeta já estiver vivenciando a regeneração. Porque, por enquanto, nós estamos na transição, nós estamos colocando o pé, como nos dizem os espíritos. O planeta chegou a um momento de evolução que já dá para começar a trabalhar a regeneração. Então, nós estamos começando a nos preparar para colocar os pés nos degraus. Nós não estamos ainda no planeta de regeneração. Vai demorar muito, mas vamos chegar lá. Então, eu queria concluir também com uma fala do Miramês, no livro Cristos, quando ele diz: saudemos o terceiro milênio, período que ficará registrado na história da Terra como o princípio da regeneração humana, onde haveremos de sofrer com paciência, sabendo o porquê dos sofrimentos. Época que ficará bem marcada nas consciências, por nele terminar o mundo do mal. Ninguém mais vai avolumar karmas, e sim esgotá-los, pelo amor, pelo saber e pelo trabalho. Lembrando lá a parábola do vinicultor, nós não vamos mais acumular karmas, nós vamos esgotar pelo amor, pelo saber, pelo trabalho, porque o vinicultor está cuidando disso. Está adubando a terra, está trazendo para nós as lições que nós precisamos para nos transformarmos. Então, o que está acontecendo? Hoje nós sabemos, hoje nós temos um pouquinho de paciência, porque nós já sabemos que esse sofrimento tem uma razão de ser. E esse período vai ficar marcado na nossa consciência, tenhamos a certeza disso.
Então, esse terceiro milênio é o milênio que o dono da vinha virá buscar frutos. Então, vamos trabalhar. Vamos colocar o nosso frutozinho nessa figueira, para que ao chegar aqui, ele não tenha que pedir ao vinicultor para cortá-la. Com isso, nós estaremos desvalorizando o trabalho desse vinicultor, que pediu mais um milênio, que pediu mais um ano para cuidar dessa humanidade, que está trabalhando incessantemente para que a gente possa vencer. E se Deus quiser, haveremos de vencer. Porque Deus está no comando, Jesus está no leme. E com eles não há como fracassar. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade do trabalho. Então, nós queremos agradecer nossa irmã Dora, que gentilmente aceitou o nosso convite, proferiu essa palestra tão enriquecedora. A Dora é uma trabalhadora de muitos anos na seara espírita e, com sua experiência de vida, tem muito a nos esclarecer. Nossa Casa Fé Maria sempre estará de portas abertas para você, Dora. Você nos é muito grata, muito querida. Que Deus te abençoe sempre e te dê muita saúde. Então, com nossos corações mais enriquecidos, né? Porque a verdadeira riqueza é aquela que povoa o nosso coração de bons sentimentos. Então, hoje nós vamos dormir mais ricos, né? Vamos encerrar a nossa reunião fazendo a nossa prece final. Nós queremos avisar que continuamos com o nosso atendimento fraterno, às terças, quartas e sextas-feiras, no horário de 19h30, terça e quarta, e na sexta-feira, às 18 horas. É só entrar em contato com aquele númerozinho que tem no nosso cartaz que a gente agenda, tá bom? Então, vamos fazer nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, de bondade, nossos corações neste momento é somente gratidão pelas luzes que recebemos do mais alto. Obrigado, Senhor, pela misericórdia que nos concedes de termos essa doutrina esclarecedora, de através dela podermos compreender os ensinamentos do Cristo e de saber os verdadeiros objetivos de nossa vida nesta terra. Mestre Divino Jesus, te rogamos, tu que és o médico de homens e de almas, tu que curaste o cego de Jericó. Rogamos que faça descer sobre esta humanidade, sobre o nosso planeta Terra, fluidos benéficos de cura, libertação, consolo, sobre nossos irmãos que neste momento padecem sob o guante desta enfermidade que assola todo o planeta. Te rogamos, Senhor, porque disseste, pedi e obtereis, mas que tudo seja conforme os desígnios e a justiça divina. Neste momento, Jesus, nós vibramos paz, saúde e harmonia, rogando que das altas esferas nosso planeta possa receber essas energias e trazer a união entre os homens, trazer saúde, trazer consolo
trazer esclarecimento. Que possamos, Senhor Jesus, saber dar as mãos, consolar aquele que sofre, abraçar aquele que padece. Que estas luzes de reconforto, paz e saúde alcance nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, nos seus lares, mas também os irmãos esquecidos, excluídos, invisíveis aos nossos olhos. As nossas famílias, Senhor, os nossos lares, que neste momento de isolamento e distanciamento, nossos corações muitas vezes choram de saudade de um abraço, de rever entes queridos. Mas, Senhor, sabemos que tudo passa. E até lá aprenderemos, Senhor, porque este é o objetivo da dor, o aprendizado. Maria de Nazaré, Mãe Senhora, orienta, ilumina e nos dá força e perseverança para continuarmos nesta caminhada. Rogamos pelo movimento espírita mundial, pelo movimento espírita brasileiro, pelas casas espíritas do nosso estado. E humildemente, Senhora, pedimos pela nossa Fundação Espírita Maria de Nazaré, pelo Centro Espírita Semente Cristã, para que sigamos perseverantes na fé e na certeza de que estamos no caminho certo, apesar de tantas quedas. Por todos os trabalhadores e frequentadores, vibramos paz, luz, harmonia e fé. Sê conosco, Senhor Jesus, sê conosco hoje e sempre. Assim nós te pedimos, graças a Deus. Então, com esta prece, meus irmãos, nós encerramos, pedimos permissão aos mentores espirituais da nossa casa. Um abraço à nossa irmã Egilda, a nossa comandante da tecnologia, não é? Ela que nos auxilia sempre, é uma trabalhadora de mão cheia. Obrigada, querida Egilda, por todo esse amor. Então, nós nos despedimos e até sexta, se Deus nos permitir. Um beijo no coração de todos. Boa noite. Boa noite.